Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou estar passando as atividades de matemática referentes ao dia 31 de agosto, página 148, página 149 e página 150. Exercício mesmo para ser feito, respondido, vai estar lá na página 150, numa questão número 2, letra A, B, C, D e E, ok? A página 148 e 149 é para fazer uma leitura e compreender as atividades sobre divisão, ok? Então vamos lá, vou desligar a câmera aqui para explicar as atividades para vocês. Bom, na página 148, vocês vão apenas ler, fazer a leitura, ok? E fazer as respostas oralmente, responder falando e tudo mais. Isso vocês vão fazer agora comigo aqui, vamos fazer juntos, não precisa escrever nada. Converse com os colegas sobre mais essas questões. Como nós não estamos na sala de aulas, vamos fazer isso agora aqui mesmo, né? Letra A. Observe o preço de cada caderno. Quantos destes cadernos podemos comprar com R$16? Então, se cada caderno aqui custa 8, com 16 eu vou comprar quantos, crianças? 2, não é? Por que 2, professora? Porque 8 mais 8 é 16. Agora, se eu fosse comprar os 3 cadernos, 8 mais 8 mais 8, ou 8 vezes, quantos cadernos tem aí no desenho? 3. 8 vezes o 3, porque repetiu 3 vezes, dá 24. Então, eu não consigo comprar os 3 cadernos com R$16. Eu consigo comprar apenas 2 cadernos com R$16, ok? B. Você sabe o significado da palavra metade? A metade, ela vai estar relacionada a dividir, a repartir um inteiro. E inteiro significa algo que ainda não foi partido, não foi cortado. Então, pensa numa laranja, numa maçã. Imagine que você vai reparti-la ao meio certinho para dividir com alguém. Então, você vai dividir na metade, meio, metade. Quantas partes vai ter depois que você fizer essa divisão? Não é duas? A maçã não seria a mesma coisa? Uma folha de papel. Você pega uma folha de papel que você não está mais usando, inteirinha, e divide ela ao meio. Quantas partes que vai ter depois que você dividir? Não vai ser duas também? Então, vai ser sempre essa divisão, por 2. Então, qual que é a metade de 100? Eu pego o número 100, divido por 2. 100 dividido por 2 é 50. Então, a metade de 100 é 50. Se eu tenho um número 10, qual que é a metade de 10? Divide o 10 pelo 2 que você vai encontrar a metade. 10 dividido por 2 é 5. Então, a metade de 10 é 5. Qual que é a metade de 4? Eu vou dividir metade por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. E assim por diante, ok? Para encontrar a metade de alguma coisa, faça a divisão por 2 que você consegue encontrar a resposta. Letra C. Você sabe dizer 3 divisões cujo resultado é 10? Essa eu vou deixar para vocês pensarem. Uma primeira eu vou deixar aqui. Por exemplo, 40, aliás. 40 dividido por 4 vai dar 10. E as outras duas, hein? Quais outros eu conseguiria encontrar? Bom, vamos para a página 149. As ideias da divisão. Então, aqui as ideias da divisão, a gente vai recordar algo lá do terceiro ano, quando a gente trabalhava, né? Vocês trabalharam a partir dos desenhos inicialmente, dos conceitos, das questões básicas sobre a divisão. Número 1, a ideia de repartir igualmente. Paula, então acompanhe com a minha mãozinha aqui do mouse, tá? Paula comprou 15 acerolas. Ela vai reparti-las igualmente entre os 3 sobrinhos dela. Quantas acerolas cada sobrinho receberá? Então, aqui nós temos o desenho das 15 acerolas. E agora nós temos que compreender.
Além de ler o problema, crianças, nós temos que interpretar, ou seja, tem que ler parte por parte dele, entender qual que é a mensagem que ele está passando para mim, qual que vai ser a dica para eu poder realizar a minha questão, fazer a operação no caderno, a continha. Então, para compreender, Paula tem 15 acerolas, isso vocês entenderam? Sim, então imagine a Paula e ela tem 15 acerolas. Ela vai repartir igualmente. Tem uma dica aqui, ó, repartir igualmente está associada a que tipo de conta? A divisão, porque eu vou estar dividindo igualmente com alguém. Vai dividir o quê? 15 acerolas entre os 3 sobrinhos dela. E a pergunta é, qual que é a pergunta? O que nós queremos saber? Quantas acerolas cada um receberá? Depois nós temos que planejar. Planejar, vamos saber que tipo de conta eu posso montar, o que eu posso fazer para resolver esse problema. Então, você precisa repartir igualmente 15 acerolas pelos 3 sobrinhos, ou seja, efetuar a divisão 15 dividido por 3. Depois nós vamos executar, de laranja aqui, ó, executar, fazer, resolver esse problema. Podemos distribuir as acerolas para as crianças de um em um até acabarem. Responda. Quantas acerolas serão distribuídas? Então, é como se você desenhasse 3 bonequinhos aqui para representar os sobrinhos e fosse colocando uma de cada vez uma acerola até chegar no número 15. Então, conta 1, 2, 3, depois 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai contando e colocando uma acerolinha perto de cada criança até chegar no 15 e acabar. E aí vai ter as perguntas aqui, ó. Quantas acerolas serão distribuídas? Quantas, então, vai ser no total? Quantas acerolas tinham lá antes? Entre quantos sobrinhos? Quantos sobrinhos querem essa acerola? C. Quantas acerolas cada sobrinho receberá? Depois que você fez a conta, a divisão, quanto que deu no resultado? Sobrarão acerolas? Vai sobrar acerolas? Quando você armar a sua conta, vai ter resto igual a 0 ou vai sobrar algum número lá no final? E aí nós vamos para a próxima etapa aqui. Nós temos o desenho das acerolas e temos aqui o resultado dessa conta. Ó. Divisão correspondente 15 dividido por 3 é igual a 5. 15 dividido por 3 é igual a 5. Verificar. Verificar é saber o seguinte, eu fiz a minha conta, será que ela realmente está correta? Existe essa forma de vocês conferirem, que chama a operação inversa. Nós trabalhamos isso em outros vídeos. Isso como se fosse o contrário. O contrário do menos seria mais, e o contrário da divisão, o inverso dela seria a multiplicação, a continha de vezes. Então, ó, para conferir a divisão, se a divisão está correta, fazemos uma multiplicação. 3 crianças com 5 acerolas cada uma, são 15 acerolas e não sobram acerolas. O cálculo 15 dividido por 3 igual a 5 está correto. Por que que está correto? Pois 3 vezes 5 é igual a 15. Então, eu pego o resultado da divisão e multiplico aqui, ó, pelo 3. 3 vezes o número 5 é igual a 15. Eu achei o meu resultado, tá vendo? Fiz a operação inversa. Responder, escreva a resposta. Então, cada criança recebeu quantas acerolas? 5 acerolas. E pronto. Então, vamos para a página 150, responder a questão número 2. Essa aqui é com vocês, tá, criança? Eu vou ler e vocês vão fazer. Considere a situação da atividade anterior, do que nós fizemos antes. Estávamos falando do quê? Das acerolas, dos sobrinhos, certo? Vocês vão precisar lembrar disso para responder, ó.
Quantas acerolas cada sobrinho receberia se fossem 18 acerolas para repartir igualmente entre eles? Então, agora não são 15 acerolas, são 18. Responda, quantas acerolas seriam distribuídas? Agora aqui nesse desenho, quantas acerolas que eu tenho agora? B, entre quantos sobrinhos? Então, lá no exercício anterior, falou a quantidade de sobrinhos, não falou? E é a mesma, então coloca aqui a quantidade de sobrinhos. Quantas acerolas cada sobrinho receberia? Então, depois que você fizer a divisão, quantos que vai receber? Qual é a divisão correspondente? Então, aqui você vai armar a continha e colocar, ok? E quantas acerolas? Aqui já é outra pergunta. E quantas acerolas cada sobrinho receberia se fossem 22 acerolas? Então, agora não é mais 18, não é mais 15, são 22 acerolas. Sobrariam acerolas? Sim ou não? Quantas? Complete. Então, vamos aqui. Primeiro fazer a divisão. No primeiro espaço, você vai ter que colocar o quê? A quantidade de acerolas que ela tem no total agora. Depois, ela vai dividir por quanto? Quantos sobrinhos que ele vai querer acerola? Repartir entre quantos? E igual, vai ter um numeral aqui. Vai ter um numeral e vai ter o resto. Ou seja, vai sobrar acerola. Vai sobrar quantas acerolas? Ou uma, são duas? Quantas acerolas que vai ter de resto aqui, ó? Cada sobrinho receberia, então aqui é a resposta, tantas acerolas. E sobraria, tananã, tananã, a acerola. E aí é com vocês, certinho? Até mais, até a próxima explicação e se cuidem.